Bom dia, vamos dar início à nossa EBD desta manhã, pedindo ao nosso Pai que tenha misericórdia de nós, que o seu amor e a sua graça sejam derramadas sobre cada vida, sobre cada um. Que Deus esteja nos guardando, nos abençoando e nos protegendo. O tema do estudo desta manhã é santificação e perfeição cristã. A Bíblia em que estamos meditando é a Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em 1 João 4, do verso 6 ao 9, que assim nos fala: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nesta manhã, vamos falar um pouco mais do que deve representar para nós o reino de Deus. Jesus buscava mostrar para o povo que o seguia que o reino do Pai se traduz por amor e santificação, pois é através desses atributos que iremos alcançar a perfeição cristã. Mas como será que iremos entender o que é perfeição cristã? Jesus nos fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Acabei de falar que só iremos alcançar a perfeição cristã através do amor e da santificação. Vamos voltar a Mateus 5 e encontramos Jesus dizendo: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 44. Estamos diante de um tema difícil, pois sem santificação não se verá Deus. Isso quem nos fala é a palavra. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos, ou amai o seu próximo como a ti mesmo, e buscai a santificação, se queres ver Deus. Vamos fazer um aprofundamento nesse tema. Sabemos que a plenitude do amor e da santificação só alcançaremos na plenitude da perfeição diante de Deus. E isso, o único homem que alcançou foi Jesus. Veja o que Jesus nos fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Sabemos que essa perfeição jamais alcançaremos, mas temos que estar separados do pecado. A santidade é estarmos acima das ofertas desse mundo. Ser santo é desejar estar mais perto de Deus a cada dia. É vivermos a sua palavra como alimento, pois é a palavra quem nos alimenta, e é em Jesus que buscamos a santidade. Sabemos que Jesus é santo, porque Jesus é Deus. Assim ele foi sempre e eternamente santo. Jamais teremos a sua santidade, mas veja o que está escrito. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 16. Ouvimos quem nos fala como amar o nosso próximo, que nos insulta, que nos aborrece,
como a nós mesmos. Temos o exemplo de Jesus, pois foi vivendo entre as misérias humanas, entre as enfermidades, entre perseguições e traições, foi que Jesus, o homem perfeito, se mostrou como homem real, mas não deixou de ser plenamente Deus, embora fosse plenamente homem. Em meio às misérias e sofrimentos vividos pela humanidade, era que Jesus demonstrava e fortalecia sua santidade. Foi naquela cruz, sendo humilhado e abatido até a morte, que Jesus amou o próximo como a ele mesmo ao dizer. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Se não houver amor, não haverá santificação. E sem amor e santificação não haverá perdão. Mais uma vez, vejamos o que a palavra nos fala. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, verso 26. Falamos em perfeição cristã, mas sabemos que não somos seres extraordinários. Devemos buscar, sim, essa perfeição e a santificação, mas como seres normais, pois encontramos aqueles que se acham seres extraordinários, que se consideram santos porque fazem o que ninguém é capaz de fazer. Consideram-se seres superiores. Dizem que já estão isentos do pecado, quando a palavra assim diz: se disseres que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1, verso 8. O ter uma vida transformada não é obra nossa, mas sim a conclusão da nossa redenção em Cristo Jesus. Portanto, obra de Deus. Ser perfeito é um chamado para sermos santos, a despeito de nossos pecados e da nossa natureza humana e pecaminosa. Ser perfeito tem tudo a ver com a nossa humanidade. O que é perfeito é aquele que é, de fato, todo humano ou atingiu o nível máximo de sua humanidade diante de seu Criador, sendo que o todo ser humano foi um projeto agradável ao Criador. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, verso 27. O que nos leva a voltarmos a Deus é a perfeição cristã através da santificação. Jesus nos fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Paulo, nos convidando à perfeição e à santidade, nos alerta para que, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Jesus, em João 8, verso 11, nos fala: e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. João 8, verso 11. Encontramos Jesus nos fazendo um apelo de amor e de misericórdia. O que ele pede de nós é que sejamos cristãos íntegros, buscando sempre andar como ele andou, que haja em nós, que somos representantes seus aqui na terra, uma elevação espiritual de amor, sempre buscando a perfeição, além de uma vida espiritual, andando com dignidade, para que todos vejam que estamos nesse mundo, mas dele não fazemos parte, como Jesus nos pediu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, verso 19. Nós que buscamos a perfeição cristã e a santificação, somos sim odiados pelo mundo,
mas amados por Jesus. A perfeição só se torna um fim possível a partir da libertação consumada por Cristo. Ser um cristão perfeito é uma realidade possível a partir de uma consciência e vontade libertas da escravidão do pecado. A perfeição cristã, enquanto alvo de nossa busca e de nossa conduta, não justifica e nem salva a nossa vida, porque a salvação não vem de nós, mas evidencia quem pertencemos, a quem servimos e para onde vamos. Santificação, podemos ser santos? A palavra diz que sim. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Mas será isso possível? Temos dentro de nós algo que somos, nós mesmos. Há em nós algo que é inviolável, um lugar onde ninguém vai. Esse lugar nos torna desconhecidos de todos, até mesmo dos mais chegados. Esse lugar só é conhecido por nós mesmos e por Deus. Então vamos entrar nesse campo desconhecido e vamos ver o que nele escondemos, o que iremos encontrar. Sabemos que o pecado faz parte da nossa natureza humana e estamos longe da perfeição. Haverá algum pecado escondido nesse lugar? Mas queremos ser santos e buscamos a perfeição cristã. E só há uma forma de nos tornarmos santos, é através de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar e nos purificar de nossos pecados. Quando cremos em Jesus e dedicamos a nossa vida a Ele, Jesus nos torna puros e santos. Mas temos que levar até Ele o nosso lugar oculto, permitir que Ele entre nesse lugar, nos mostre o nosso pecado, para que dele venhamos a nos arrepender, ter esse pecado perdoado, e só assim é que nos tornaremos santos diante do Senhor. Para que buscar a santificação? Porque é isso que o Senhor espera de sua criação. Deus sempre quis um povo santo. Não sou eu que falo, é a palavra. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. É por isso que Deus deseja uma comunhão especial com a humanidade. Sem santidade, não somos capazes de andar com Ele. É por isso que vemos no Gênesis que Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus e juntos caminhavam conversando, mas quando pecaram, perderam a sua santidade e perderam essa convivência que havia entre eles e o Pai. Foram expulsos do jardim do Éden e agora, separados de Deus, experimentaram as consequências daquilo que chamamos de morte espiritual. Se ocultarmos algum pecado dentro de nós, não podemos ser santos enquanto ele não for confessado, enquanto não houver arrependimento, pois o pecado escondido de todos jamais estará escondido de Deus. Lembre-se de que foi para isso que Jesus derramou o seu sangue, para que houvesse arrependimento, e é através do perdão e do sangue de Jesus que alcançamos a perfeição cristã. Desde a antiguidade que o Senhor nos pede que sejamos santos. Ele nos alerta para que não venhamos a nos contaminar com o que há de pior nessa terra, que é a obra maligna do inferno. A palavra adverte, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito,
para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 11, versos 44 e 45. Estamos vivendo debaixo da graça, mas Deus ainda quer um povo santo. E para que isso aconteça, foi que enviou o seu Filho para morrer por nós. Aqui encontramos um dos motivos que levou Jesus a dizer: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5, verso 17. Assim vemos que Deus providenciou através de Cristo o meio de purificar os pecadores para servirem-no. Os cristãos são o povo santo de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, versos 5 e 6. Aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus deverão conduzir-se como um povo santificado e purificado da impureza do mundo. Só assim é que iremos atingir a maturidade, que é a perfeição cristã. Santificação. Sabendo disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, verso 6. O que vemos é que o governo do pecado estava sobre nós antes de conhecermos Jesus como Senhor e Salvador. O que a palavra está nos falando é que esse governo acabou, porque o domínio do pecado sobre nós foi destruído na cruz. Nosso velho homem morreu e assim estamos livres do domínio absoluto do pecado. E assim, alcançando a perfeição cristã, podemos ter vitória sobre o pecado. Se andarmos em comunhão com o Espírito Santo, é preciso saber que Deus não nos isola do mundo e nem das impurezas e corrupções que nele há, mas nos dá condições espirituais para que possamos ter domínio sobre as influências do pecado. O apóstolo Paulo nos dá muitos alertas nesse capítulo 6 de Romanos. No verso 5, ele nos mostra que a santidade e a maturidade cristã nos levará a sermos perfeitos cristãos. Mas qual a importância de termos maturidade cristã? Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, verso 5. Se queremos ressuscitar como Cristo ressuscitou, temos que ser santos e cristãos, de que não tem do que se envergonhar, pois a palavra está nos ensinando que ressuscitaremos como Cristo ressuscitou e seremos revestidos de glória como ele foi. A santificação e o amadurecimento espiritual caminham junto, e se servirmos ao pecado, poderemos esperar uma recompensa do pecado. E a palavra de Deus é clara em revelar que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Vamos encerrar falando de coisas que são maiores do que nós, a nossa fraqueza diante do pecado. Se não houver em nós a maturidade e perfeição cristã, não conseguimos resistir. E por isso, nós nos tornamos mais inclinados ao mal do que ao bem. O pecado é mais forte do que nós, mas o sangue da cruz e aquele que o derramou é mais forte do que o pecado. E isso Paulo nos fala com muita propriedade, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 2 a 4. A morte de Jesus e a nossa morte para o pecado é a nossa morte para o pecado, e sua ressurreição é nossa vida justificada para com Deus. Que o Senhor fale mais, que o Senhor abençoe a todos, e que suas misericórdias estejam sobre todos nós. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um. Amém, meus amados.